Em agosto eu fiquei sabendo que ainda tinha 40 famílias que estavam morando, que moravam no Pinheirinho, que foram expulsas de lá, que estavam morando no bairro do Rio Comprido, que é uma área de risco, e que eles estavam correndo o risco de serem expulsos de lá, estavam querendo fazer uma reintegração de posse também lá, porque não pode morar, enfim, a Defesa Civil condenou o local. Aí, assim, como é que está a situação dessas famílias? Então, na verdade, essas famílias, uma boa parte dessas famílias foram levadas para o Rio Comprido, que é uma área realmente de risco, pela própria Prefeitura Municipal no período de desocupação do Pinheirinho. Então, é uma coisa surreal, né? A Prefeitura entrou com uma ação para reintegrar, já está com a liminar em mãos, né? A gente conseguiu, através de um acordo, garantir o atendimento habitacional dessas famílias, dos mesmos moldes das famílias do Pinheirinho, e eles estão numa área de risco, né? Uma área de uma encosta. A gente tem uma ação civil pública de regularização desse bairro do Rio Comprido, e essas casas estão semi-demolidas. As condições que essas pessoas estão vivendo são realmente sub-humanas, né? Não tem a menor condição deles permanecerem ali. Mas foram levadas, inclusive foi alvo de uma medida judicial nossa, uma ação cautelar de atentado, para que a Prefeitura desse atendimento habitacional a essas pessoas. A gente tem fotos de agentes municipais levando a mudança para as pessoas lá, transportando a mudança para dentro dessas casas em ruínas, né? E essas famílias ainda estão em condições muito precárias lá. Porque assim, eu fiquei sabendo que a polícia, aliás, tem oficiais de justiça, eu não lembro se foram funcionários da Prefeitura, que estavam exigindo que primeiro eles saíssem para depois oferecer ajuda. E aí os moradores não queriam, né? Porque alguém que está ali, porque aquelas casas não tinha porta, não tinha janela, algumas não tinha nem, sei lá, o teto estava desabado. Quem mora ali é porque não tem para onde ir mesmo. Essa pressão psicológica do poder público em cima dos moradores do Pinheirinho e de outras comunidades também de São José dos Campos, para que eles saiam dessas áreas sem atendimento habitacional, já é uma tática bastante conhecida. É uma prática, infelizmente, uma prática que é condenada pelo serviço social, né? Mas que é utilizada de intimidar as pessoas, né? Dizendo, olha, se você não sai, você não vai ter atendimento habitacional. Na verdade, não conseguem explicar porque existem vários encaminhamentos, inclusive por escrito, do próprio serviço social do município para aqueles endereços. Eles foram levados ali, não foram por conta própria, eles foram levados pela Prefeitura para lá. A ordem de reintegração de posse, feita pela juíza Márcia Loureiro, ela tinha de ser cumprida em até 15 dias, segundo o que eu apurei. Porém, essa ordem ela foi cumprida em cerca de 3 ou 4 dias, inclusive excedendo a ordem, demolindo as casas das pessoas, com os móveis dela, com tudo que essas pessoas tinham. E depois disso, a Justiça fez alguma coisa em relação a isso, porque eles se excederam da ordem, eles deram a ordem de retirar as pessoas, e no entanto eles retiraram, destruíram, e se excederam em muito ao que foi ordenado. A Justiça fez algo por conta própria ou ficou inerte esperando que vocês entrassem com alguma ação? Em verdade, após a desocupação, a pressa acabou, né? Após a reintegração, a pressa acabou, o processo continua sem andamento significativo, né? A liminar foi cumprida, na verdade, a liminar foi cumprida. A destruição dos móveis, ela impossibilitou qualquer discussão, porque destruiu-se todas as provas que existiam lá, em relação a retenções por benfeitorias, ou seja, que as pessoas fossem indenizadas pelas construções que fizeram lá. Então isso dificultou muito a posição jurídica dos moradores do Pinheirinho. Só que a pressa, o prazo para desocupação de 5 dias era um prazo inviável, humanamente impossível desocupar a quantidade de 1.700 casas, 1.700 famílias em 5 dias, 4 dias, como foi feito. Na verdade, foi feito de qualquer maneira, já se apostando que depois as pessoas correriam atrás do seu prejuízo, né? Isso é um absurdo, porque é o Estado agindo de uma forma totalmente ilegal.
fica à vontade. Quando o Estado ele age de uma forma ilegal, a que aquelas pessoas elas recorrem? Aonde elas seguram? Quando o Estado que deveria representá-las... Então, quando o Estado todos estão, ninguém está acima da lei, né? Então, o juiz, ministro, desembargador, presidente da República, todos têm que obedecer à lei, governador, todos têm que obedecer à lei. O que se pediu ali foi simplesmente cumprimento da lei. Quando o Estado, aí houve uma série de violações, tanto na parte do cumprimento da ordem judicial, na verdade o judiciário ele deixou o cumprimento da ordem a cargo da Polícia Militar. Quem cumpriu a ordem foi a Polícia Militar, não foi o Estado juiz. Né? Então o Estado executivo, né, o governo do Estado, ele responde por isso. Então a população vai recorrer ao judiciário para obter o ressarcimento dos danos que eles tiveram em relação a isso. É assim que funciona a democracia, né? É assim que funciona o Estado democrático de direito. E o que a gente faz é reafirmar isso. Né? Assim, nada justifica que o Estado destrua móveis, mate animais, como a gente tem vários relatos, incendeie casas, jogue bombas de helicóptero dentro das casas. Isso não existe. Isso é ato de guerra contra uma população civil desarmada. Entendeu? Isso não existe, isso é um ato de terrorismo, né? Terrorismo de Estado. Né? Por mais bonito que possa parecer para a tropa, né? Incentivar o ânimo da tropa, isso é uma atitude totalmente condenável que não pode contar com o apoio do Executivo Estadual ou de ninguém que tenha um mínimo de juízo, né? Fazer isso com a população civil. Tem vários relatos de animais mortos, né? Animais que não morreram de tiro, morreram de bala de borracha, tiro de arma de fogo, morreram de bala de borracha e outros morreram de inanição, de fome, né? Animais morreram soterrados, que foram lá vários dias depois, estava lá um animal morto de fome. Isso não existe, isso não pode ser. O Estado não pode dizer dessa forma. Depois do que aconteceu, as famílias passaram a receber, algumas famílias, né, passaram a receber R$500 para alugar uma casa. Aí todas as famílias conseguiram alugar uma casa por esse valor de R$500 lá em São José dos Campos? Olha, hoje tem, por dados oficiais da Prefeitura, em torno de 1.700 famílias recebendo. Né? Eles estão promovendo agora em dezembro um recadastramento dessas famílias para saber quem realmente tem direito e quem não tem. A gente até desconfia que tem pessoas que estão recebendo que nem têm direito e tem pessoas que têm direito que não estão recebendo. Os casos individuais a gente tem encaminhado pela Defensoria Pública e tem obtido um retorno positivo. Agora, existem casos também que a pessoa não consegue comprovar que lá estava, né, que estava lá durante a desocupação, ou que no momento da desocupação estava lá, ou que morou lá durante um longo tempo. Esses casos nós estamos judicializando, estamos entrando com ação, né, e ela prova de uma outra forma que estava lá para poder receber o auxílio aluguel. Mas assim, uma boa parte foi atendida, né? O número inicial da Prefeitura é em torno de 1.300 famílias, hoje estão pagando 1.700 auxílio aluguel. Tem alguma coisa errada, alguém estava com um número que não estava batendo aí, né? Porque desde o início as lideranças do movimento diziam que era em torno de 1.700 famílias. A Prefeitura falava que não passava de 1.300, né? E agora está pagando 1.700 auxílio aluguel. Na verdade, o número de famílias sempre foi a maior confusão, porque eu vi um reportagem que tem 1.300, tem 2.000, não, tem 1.800, tem 1.600. Foi a coisa mais estranha. O número mais exato é o censo de 2010, foi feito um cadastramento para fins de regularização, que se chegou a um número aproximado de 1.600 famílias. Naquela que foi família por família, exatamente, foi em 2010. E de lá para cá já teve filho, né? Exato. Eu ouvi dizer que tinha muitas casas que moravam mais de uma família também, né? Na mesma casa. O atendimento habitacional nesses casos é por núcleo familiar, não por imóvel. Né? Na verdade, o atendimento é a família. Então, se a família morava no mesmo local, mesmo que na mesma casa, ali se correspondem a 2 atendimentos habitacionais, a 2 núcleos familiares distintos. Né? Então, a gente luta por isso, né? E está lutando por isso, para o atendimento habitacional dessas famílias ser um por núcleo familiar. Mas as pessoas estão conseguindo alugar uma casa por R$500 lá em São Paulo? Olha, muitas não estão conseguindo, porque o preço do aluguel, obviamente, com a lei da oferta e da procura, quando você teve uma demanda que surgiu do dia para a noite de 1.000 e tantas
unidades habitacionais para alugar. Você imagina que as pessoas, primeiro, o preconceito para alugar para a pessoa que não tem fiador, né, que não tem comprovante de renda, ou às vezes está até com nome sujo, que não consegue alugar uma casa. Segundo, o preço do imóvel disparou, né? Terceiro, que era um contrato só de 6 meses, renováveis por mais 6 meses. Ninguém aluga uma casa por 6 meses, né? Então o que as famílias começaram a fazer? Ou ir para subhabitações, para lugares, ocupações irregulares, bairros clandestinos, ou se juntarem para ficar na cidade formal, na cidade onde eles podem pagar, e ficar 4, 5 famílias no mesmo lugar para poder pagar o aluguel. Então, assim, dividir uma casa de 3 quartos, onde você tem 3, 4 famílias, cada família num quarto. Isso aconteceu também, é muito comum, né? Inclusive a Raquel Ronick, que era a relatora da ONU, né, para a moradia, ela esteve lá e nos acompanhou em vários bairros onde ela pôde constatar essa situação. Onde a pessoa, para ter direito a uma janela, tinha que pagar mais R$100. Né? Esse relato direto foi relatado pela pessoa. Se você quiser ver o sol, você tem que pagar R$100. Quiser ter um ventinho a mais, então você paga R$100. Então eles fazem essa divisão também. Ou vão para os bairros irregulares, onde eles conseguem, aí sim, bem longe, né, do centro da cidade, da economia, onde não tem infraestrutura nenhuma, eles vão e conseguem alugar por esse preço. Ainda há alguma chance de os moradores voltarem para aquele terreno, onde era o Pinheirinho? Eu tenho esperança que eles voltem, né? A minha luta é para isso. É para que eles voltem para lá com dignidade, né? Que eles tenham reconhecido aquela área como uma área, uma zona especial de interesse social, que eles sejam construídas casas populares. Eu sonho com isso, há essa possibilidade, juridicamente há essa possibilidade, desde que o processo se desenvolva normalmente, né? Também. Aí é uma confluência de vários fatores, né? Não é de justiça, é de política. Não, exatamente. Esse aí você não precisa responder se você achar que... Mas, assim, em sua opinião, qual é, de fato, a força que o poder político, ou a influência que o poder político teve nessa questão da desocupação? Isso fora Estado, fora... Não, eu falo sem o menor problema. A gente sabe os limites do judiciário, da atuação do judiciário. Existe uma atuação política também. Na verdade, quem governava a cidade, né, o grupo que governava a cidade, nutria pelo Pinheirinho um grande desprezo, um profundo, até digo ódio, né, incitava esse ódio na população. Então isso também foi determinante. Durante todo o tempo, durante todos os 8 anos, o processo esteve na mão do município, dos políticos locais. A Defensoria Pública, na alteração da lei de zoneamento, nós fizemos 11 propostas de alteração de mudança da lei de zoneamento. Nossa primeira proposta, a única que a gente fazia questão mesmo, e colocamos isso para o prefeito, para o secretário de planejamento, era a mudança, a alteração do zoneamento, e só dependia do prefeito e dos vereadores. E eles não quiseram votar. Né? Não quiseram votar a alteração do zoneamento, que seria, quando a gente fala alterar o zoneamento para a zona especial de interesse social, o que você faz? Você subtrai o conteúdo econômico daquilo ali. Porque ninguém vai querer uma terra para fazer casa para pobre. Né? Se você bota ali, o município quer fazer, exatamente, quer fazer ali uma área para construção de casa popular. Então só vai ter interesse naquela área quem quiser construir casa popular. Então você tira a especulação imobiliária daquela área. E a gente lutou por isso na época da lei de zoneamento até o fim. Judicializamos, conseguimos suspender a lei de zoneamento, só que depois houve uma mudança, o tribunal cassou a liminar que a gente tinha conseguido e a gente não... Então, assim, as forças políticas são muito importantes, eles não tiveram a compreensão, a capacidade de compreender que aquilo ali era bom para o município. Os gastos com a operação foram monumentais, né? Os gastos com a operação regularizavam praticamente o bairro. Né? O que eles gastaram de armamento, de mobilização, alojamento, auxílio aluguel, alojamento de animais, né? Alimentação para a população durante aquele tempo todo que ficou lá, além do que agora já tiveram outros gastos, limpeza do terreno, o município limpou o terreno. Né? Então você acha... Fez a mudança dos moradores, foi R$700 mil gastos só com mudança dos moradores, feitas pelo município, que o dono do terreno, o titular do terreno,
não gastou um centavo. Não gastou um centavo ali. Então ali tem uma força política e privada que visa especulação imobiliária. Sem dúvida, sem dúvida. A luta pela cidade é toda essa, né? É toda essa. As melhores partes da cidade, elas vão para aquelas pessoas que têm os interesses econômicos, né? Então já tem um projeto para aquele lugar aí que ninguém sabe, só quem sabe é quem tem interesse, né? Que a gente vai saber daqui a alguns anos. E daí essa retirada violenta da população de lá também serviu para isso. Aproveitando essa pergunta dele, quando você estava na Assembleia Legislativa lá de São Paulo, no depoimento que você deu uma declaração semelhante a essa, que na verdade o que a gente está passando para a população é que não existe lei em São Paulo, que não existe lei nesse país, cada um faz o que quer, é só ter força para cumprir o que quer. Eu lembro quando você falou isso e gostaria que você comentasse um pouco dessa sua declaração. O que a gente viu foi uma ordem judicial sendo cumprida à margem da lei, né? Por maior formalidade que ela tenha se revestido, não se cumpriu o que a lei exige num processo de desocupação. E mais que isso, existiu uma ordem de um desembargador federal, né, suspendendo a operação. Quando você tem duas ordens judiciais conflitantes, o caminho jurídico correto para resolver isso chama-se conflito de competência. Qualquer um dos dois órgãos que mandam a ordem pode suscitar esse conflito, ou qualquer uma das partes pode suscitar o conflito. E não o conflito da força. A Polícia Militar de São Paulo recebeu a ordem de repelir forças federais que interferissem no processo de ocupação. Isso é voltar ao faroeste. É a lei do mais forte. E como foi hostilizada, a Polícia Federal recebeu provocação da Polícia Militar de São Paulo. Tinham deputados numa igreja e que foi lançada a bomba dentro da igreja, onde tinha uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que estava dando segurança aos deputados que estavam dentro dessa igreja. Então isso é romper o pacto federativo, é acabar com o Estado Democrático de Direito. Eu não vejo nenhum mérito nisso, não vejo nenhuma legalidade nisso e não vou me calar diante disso. E quando uma coisa como essa, porque isso é um absurdo, né? Quando uma coisa como essa acontece, o poder estadual ele se sobrepõe ao poder federal e ainda mais, além das polícias estarem se conflitando, a justiça está se complicando. Ou seja, eu me lembro que na época houve uma decisão federal contrária à decisão estadual e essa decisão não foi cumprida. Quando isso acontece, quais são as medidas que são tomadas para que isso não aconteça novamente? Então, na verdade, nesse conflito de competência foi suscitado depois que a ordem já tinha sido cumprida, aí foi suscitado o conflito de competência pela Advocacia Geral da União, que entrou com um pedido para deslocamento do processo para a Justiça Federal, porque existia interesse da União em regularizar a área, né? Isso foi ignorado e, na verdade, o juiz estadual é incompetente para dizer se a União tem ou não interesse na área. Se a União diz eu tenho interesse, só quem vai dizer que ela não tem interesse é a própria União ou um juiz federal. É a Constituição que determina. Então a juíza estadual não tinha competência para dizer, não, aqui não tem interesse da União. Ela não tem esse direito. A Constituição não deu esse poder a ela. Ela deveria remeter esses autos para a Justiça Federal dizer, olha, não tem interesse da União aqui, devolva para a Justiça Estadual. Ótimo. Mas a União protocolou uma petição dizendo, não, tem interesse. Tem interesse, quero que esse processo vá para a Justiça Federal. E aí foi suscitado o conflito de competência. Quando há esses conflitos, legalmente, dentro da lei, se resolve através desse incidente chamado conflito de competência. Que aí vai, nesse caso, o Tribunal Regional Federal e Justiça Estadual vai para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Depois, é bom deixar isso bem claro, depois que já tinha sido cumprida a ordem, isso foi no domingo à noite, a ordem já tinha sido cumprida, várias casas já tinham sido demolidas, é que saiu a decisão do STJ, já num fato consumado, não decidindo o conflito de competência, deixando bem claro. Porque no conflito de competência, quando há dúvida de quem é o competente, o órgão que vai julgar o conflito de competência, sendo um STJ ou um Tribunal de Justiça, ele determina qual vai ser o juiz que vai tomar as medidas urgentes para o caso. E aí ele determinou que o juiz competente para as medidas urgentes do caso seria a Justiça Estadual, que já estava com o processo na mão, que tinha todos os elementos. E foi essa a decisão. Então, assim, não houve decisão naquele momento de que era competência da Justiça Estadual. E a televisão ela decidiu que a Justiça Estadual está certa, nem mencionou nada disso. Não, e não foi nem no nosso processo, foi num incidente, numa medida cautelar inominada da AGU, que ela tinha entrado também, que não tinha nada a ver com o nosso processo.
Mas é muito complicado, todo esse linguajar, essa questão técnica é muito complicado para a pessoa leiga, né? Para o jurista já é complicado, imagina para quem não entende de justiça, né? Há 16 anos o PSDB ele governa São José dos Campos. Aí nessa eleição agora eles perderam para o PT. Aí assim, por um lado eu queria saber se essa derrota, a questão do que influenciou, e também eu queria saber, na sua opinião, se o PT estando governando agora vai fazer alguma diferença ou dá na mesma para o pessoal do Pinheirinho? Bom, são duas perguntas, né? Se o Pinheirinho influenciou ou não na eleição. Acho que sim, porque houve uma postura muito prepotente, apesar da cidade, da população local apoiar o processo de desocupação. Houve um descontentamento da população por conta de não ter aprofundado ainda mais o ataque ao Pinheirinho. Foi um negócio inusitado. Quer dizer, a população, uma parte da população também não aprovou o auxílio aluguel que é pago ao pessoal do Pinheirinho. Isso também tirou voto, né? Mas não foi essa causa, que acredito que não tenha sido determinante. Os analistas políticos lá, não é minha especialidade, mas os analistas políticos lá analisam que foi feita uma escolha de um candidato também que não era conhecido pela população, que não teve aceitação. O candidato da oposição era o candidato mais conhecido, né, com um discurso mais moderado e tal. Do ponto de vista do novo prefeito, né, do novo grupo político que assume o poder, pelo que a gente tem experiência com esse grupo, pelo menos diálogo eu acho que não vai faltar. Pelo menos não tem faltado, né, nessa conversa. Eu acho que nesse ponto deve favorecer um pouco a regularização da situação, mas vai depender muito também de vontade política desse novo governo, né, para poder levar esse projeto adiante. Mas pelo menos acho que a gente vai ter uma coisa que não tinha antes, era diálogo, né? Não se admitia nem conversar sobre o assunto. Era uma questão fechada de não regularizar o bairro, né? Porque se regularizasse ia dar um mau exemplo para que outras ocupações... Eles tinham que servir de exemplo para o restante, que tinha que aguardar na fila habitacional. E aí é uma ficção, porque essa fila não existe, essa fila não... Essa fila ela é uma ficção, porque ninguém sabe quem é o primeiro, ninguém sabe quem é o último, ninguém sabe quais são os critérios, né? A pessoa não sabe quando que ela vai ser atendida. No ritmo que são construídas as casas, né, para atendimento dessa fila, a pessoa leva a vida inteira e não consegue ser atendida. É um sorteio aleatório. Exatamente, é um sorteio, não é fila, é sorteio. Se você não tem ordem à fila, né? Não, exatamente. Logo no início que o assunto entrou em discussão, a Selecta justificou a reintegração de posse, dizendo que era o único bem que ela tinha, que precisava leiloar esse terreno para poder pagar suas dívidas iniciais. E recentemente, quando o terreno foi colocado em leilão, a Selecta entrou na justiça alegando que não precisava levar o terreno, porque já tinha outros bens que somavam 60 milhões de reais, que davam muito bem para pagar as suas dívidas. O que você acha disso? Isso só vem a demonstrar, né, o que se falava desde o início, né? Na verdade, a massa falida da Selecta, a Selecta é uma empresa que não tinha empregados e não tinha credores. Todos os credores já tinham sido satisfeitos, né? O maior credor era o próprio acionista, que era o Naginarras. E a gente vinha dizendo que aquele terreno, a venda daquele terreno e a consequente reintegração não tinha essa urgência por conta de satisfazer credores, porque o principal credor era a própria prefeitura, porque nunca havia pago IPTU, nunca pagou IPTU, né, do terreno. E também impostos federais também que não são pagos. Então isso só vem a demonstrar que o Estado foi utilizado para uma reintegração de posse particular, né, em benefício único e exclusivo do acionista majoritário. Né, o SUS utilizou 2 mil homens, milhões e milhões de reais para reintegrar uma área particular, uma pessoa que vai ter um lucro privativo daquela área, totalmente livre, inclusive limpa agora, né? Foi limpa pelo próprio município. Eles tinham recebido milhões em multas, não é isso? Exato. Vários meses, aí até que a própria prefeitura resolveu limpar. Exatamente. Existe alguma relação entre o grupo político atuante na época e os acionistas majoritários da Selecta?
Eu não sei. Eu não posso fazer essa ligação, né? Sendo que o acionista majoritário ele é uma pessoa muito influente, né? Muito rica, né? E tem várias ligações, tem condenações aí por ataque especulativo na Bolsa de Valores, né? É responsável pela quebra da Bolsa do Rio, uma série de coisas, né? Diretamente, sim, né? Só que nada que possa se afirmar, né? Não posso afirmar assim, porque seria leviano da minha parte, né? Alguns meses após a reintegração de posse, a OAB de São José dos Campos, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, lançou um parecer que afirmava que não houve qualquer abuso, qualquer violação de direitos humanos na reintegração de posse do Pinheirinho, inclusive elogiava o trabalho da juíza, do governo, da polícia. É bom fazer a questão de novo, né? Alguns meses após a reintegração de posse, a OAB de São José dos Campos lançou um parecer em que afirmou que não houve qualquer abuso aos direitos humanos do Pinheirinho, não houve qualquer violação aos direitos, não houve qualquer excesso, inclusive esse parecer elogiava a juíza que deu a ordem da reintegração, a polícia, o governo. O que você acha disso? Bom, coincidentemente, alguns dias depois o lançamento desse relatório, o presidente da OAB se lançou pré-candidato a prefeito pelo partido político do prefeito, né? Quem apoiou a desocupação. Esse relatório ele não expressa a realidade, muito pelo contrário, nós estamos finalizando o nosso relatório, né, que é com base no depoimento de mais de 1000 famílias, né, onde eles dão os relatos de como foi a atuação, demonstrando que houve uma atuação coordenada do Estado de forma a descumprir a legislação que rege, inclusive as normas operacionais de desocupação, de reintegração que a Polícia Militar tem. Então esse relatório foi um relatório mais político para servir exatamente, inclusive a Procuradoria do Estado está citando esse relatório nas defesas, né? Foi um relatório feito sob encomenda que não observou exatamente. É inconcebível que um grupo de advogados da própria OAB só puderam ter acesso. E eu não estou falando de nada que eu ouvi falar, eu estava lá, eu estava com eles, né, dentro de um ônibus escoltado pela polícia e fazer um tour guiado pelo acampamento. Quer dizer, o advogado não tem liberdade de trabalhar, de ir conversar com as pessoas, né, ser escoltado pela polícia e ter os lugares, limites definidos e dizer que houve liberdade. Como não houve liberdade de imprensa também, os passeios, né, as visitas dos jornalistas eram acompanhados em ônibus, né, da polícia e por locais já pré-determinados, né, já era um roteiro os jornalistas não podiam conversar com quem eles quisessem, não podiam acompanhar o teatro de operações, eles tiveram que ser conduzidos com escolta para poder... Então não houve liberdade de imprensa, né? Se assemelha muito ao período da ditadura, né, onde se suprimiu a liberdade de imprensa, a liberdade dos advogados e é muito ruim que a OAB, né, que foi contrariada pela OAB Nacional, né, existe isso, esse relatório foi contrariado pela OAB Nacional, não foi aprovado, muito pelo contrário, né, foi criticado pela OAB Nacional, né, pela Comissão de Direitos Humanos Estadual, também da OAB Estadual, foi muito criticado e não tem nenhuma base na realidade. Né, não tem nenhum dado científico que nós estamos trazendo agora com base em entrevistas de mais de 1000 famílias no processo de desocupação. Uma coisa que a gente conversou, fala da parte do Ivo, né? Interessante. Logo no começo da reintegração, foi noticiado que o senhor Ivo Teles, ele estava desaparecido, que posteriormente ele foi encontrado em coma no hospital e ficou internado por um bom tempo, eu acredito que foi em torno de 40 dias. E após ter alta, uma semana depois, ele faleceu.
esse senhor. E fizeram a exumação do corpo em junho, já estamos agora em dezembro, e até o momento não se tem notícia do resultado do exame que foi feito na exumação desse corpo. Fale sobre isso, sobre essa situação. Então, o caso Ivo Teles é um dos casos, uma das vítimas do processo de desocupação. Existem suspeitas de que ele tenha sido violentamente agredido, existem já alguns testemunhos que presenciaram ele ser agredido pela polícia militar, né, principalmente na região da cabeça. Ele foi escondido, na verdade, pelo município, pelos órgãos públicos durante uma semana, né, da família, de todos os amigos que procuraram. A própria defensoria procurou o seu Ivo, não encontrou ele em lugar nenhum, dizia que ele não estava internado, que já tinha sido atendido e recebido alta. E uma semana após ele foi encontrado no hospital municipal, em coma, né, respirando por aparelhos, uma aparência totalmente, um estado bem grave de saúde. E aí se apresentou a versão de acidente vascular cerebral. A gente está acompanhando o caso, está dando apoio aos familiares dele, né? Principalmente a filha, que é a única familiar que tem legitimidade para pleitear. Nós ajuizamos uma ação em favor dela para essa reparação. E independente da causa da morte ser direto ou indiretamente o espancamento que ele sofreu, o processo de desocupação, da forma como foi feita, sem preocupação com os idosos, que ele era um idoso, né, com as crianças, né, sem acompanhamento do conselho do idoso, conselho tutelar que foi extremamente omisso, né, no acompanhamento do atendimento das crianças, ele foi um dos efeitos colaterais dessa forma de desocupação, né? Se apostou numa saída militar, que militarmente foi perfeita, mas só que o seu Ivo não era inimigo de ninguém, ele não tinha que ser morto, né? E esse acidente que ele sofreu foi causa direta do processo de desocupação, seja pelo espancamento ou seja pelo inconformismo dele na injustiça que ele estava sendo cometida contra ele naquele momento, que ele não se curvou a ela e resistiu quanto pôde, reagiu da forma que ele entendeu que era melhor, né, e ocasionou esse acidente. Se fosse uma manhã de domingo, se ele tivesse acordado, levantado para ir na padaria, comprar o seu pão, provavelmente ele não teria sofrido esse acidente vascular cerebral e estaria vivo até hoje, né, se não tivesse morrido por outra causa, mas ele estaria vivo até hoje. Então, assim, foi o Estado que matou o Ivo, a gente pode afirmar nesse viés, né, da forma como foi feita a desocupação, num domingo, após uma promessa de que tudo se regularizaria, numa madrugada, com bombas lançadas de helicóptero, tiros de bala de borracha sem menor economia, né? Espancamentos sucessivos, ele foi espancado mais de uma vez, então não poderia ter outro resultado. O David Washington, ele levou um tiro pelas costas, alguns meses depois ele reconheceu o atirador, que foi o guarda civil, e o denunciou na delegacia. Como está o processo de investigação desse caso? Então, o caso do David, ele já foi identificado, o autor do disparo, e na verdade não foi só um tiro aleatório dado contra a multidão, foram 2 tiros que ele recebeu um nas costas, depois quando estava caído recebeu um outro tiro que não pegou nele, pegou no asfalto. Várias testemunhas relatam isso, então foi uma tentativa de homicídio, né? Esse integrante da guarda municipal já foi identificado, ele identificou tanto no vídeo quanto por fotografia no inquérito policial, e o inquérito tá para ser concluído, ainda não foi concluído, né? E aí nós vamos aguardar se vai haver o indiciamento ou não. O guarda alega, segundo informações que nós obtivemos, que legítima defesa, só que ele estava com a criança no colo e correndo e foi baleado nas costas. É muito difícil se defender de alguém que está correndo de você, não tem muita justificativa. Espero que o Ministério Público cumpra o seu dever constitucional, né, e represente esse indivíduo, né, e faça justiça no caso, porque ele continua trabalhando armado, né. E o David teve uma sequela, né,
em função do tiro. Não, ele está trabalhando, né? Agora ele entrou até numa empresa pela cota de deficiente, por conta do tiro que ele levou. Ele fala assim, eu agradeço até a Deus por um lado, porque por não ter morrido, mas e também por outro por eu ter conseguido esse emprego pela cota de deficiente, porque ele jamais conseguiria aquele emprego sem ser pela cota de deficiente, né? Então mas ele era jogador de futebol, né? Ele tem uma história muito interessante. Ele era um jogador de futebol e bom, e acabou assim, não pode mais jogar futebol. A gente também trabalho pesado. Exatamente, não tinha como. Aí teve outras pessoas além desse? A gente, uma sequela grave? A gente tem o caso do senhor Antônio Dutra, que foi atropelado, morreu, né, no dia da desocupação. Não foi diretamente, mas foi indiretamente. Ele foi atropelado por uma senhora que foi lá buscar a sua empregada doméstica e aí a polícia disparou tiros na direção dela, ela se assustou, arrancou com o carro e atropelou ele, né? Então foi de forma indireta também, foi mais uma vítima dessa... Não fosse isso? Exatamente. Agora, outros casos assim, de feridos, existe o caso da Daniela, que teve um dano permanente, dano estético, ela recebeu um tiro de bala de borracha na boca, né? Ela desfigurou o rosto dela. Outras pessoas estão com problemas até hoje de sequelas por conta de tiros de bala de borracha, pessoas estão com problema, tiveram derrame na perna, porque a bala acertou determinada artéria, né? E estão com deficiência por conta de tiros de bala de borracha, porque existe o mito de que bala de borracha não mata, né? Que pode dar à vontade, né? O próprio fabricante desse tipo de equipamento recomenda que se atire para o chão e não na direção, e várias pessoas receberam tiro no rosto, no peito, né? Isso é um absurdo, porque a probabilidade de dano grave é muito grande, de acertar no olho, né, na boca. A Daniela é um caso bem típico disso, de ela recebeu um tiro na boca que cortou aqui, ela era uma mulher bonita, ela acabou ficando com uma deformação no rosto por conta disso, uma bala de borracha. E outra coisa, eu não estava fazendo nada, de graça, assim, né? Eu mesmo vivenciei isso lá no dia, em que eles faziam a população ficar num estresse danado. Eles jogavam bomba, ninguém conseguia ficar dentro de casa. Quando saía para a calçada, todo mundo tinha que sair para a calçada, porque não conseguia ficar dentro de casa. E aí era bala de borracha, tinha que correr para dentro de casa. Era bomba e nesse constante estresse. Isso da população dos bairros vizinhos, né? Era uma coisa de louco. Você recebeu um prêmio recentemente. Que prêmio foi esse? E quando que foi mesmo? Eu recebi o prêmio Justiça, de Acesso à Justiça para Todos, né, que é um prêmio dado pela Ouvidoria da Defensoria Pública e da Associação Paulista de Defensores Públicos, a PADEP, especificamente pela atuação no caso do Pinheirinho, né? É um prêmio muito importante, foi muito gratificante, porque é um reconhecimento institucional sobre a atuação, né? É da Justiça de São Paulo, né? É de São Paulo. São Paulo. Justiça para todos. Justiça para todos, sim. Eu tinha outras aqui, mas meio que você respondeu no meio da... Né? É que eu falo demais, né? Que bom, né? Aí, acho que a outra... Acho que era bom ele falar um pouquinho sobre, talvez, aquele momento, né, da reunificação, do momento quando você foi lá. Do dia do domingo? Do domingo. E com isso aí a gente finaliza. Tá. O domingo começa no sábado, na verdade, né? No sábado nós saímos de uma comemoração, porque nós tínhamos ido resolver uma série de pendências jurídicas que a gente tinha ainda por enfrentar, e recebemos a notícia do acordo de suspensão de 15 dias. E aí foi uma festa no acampamento no sábado, que ficou até altas horas da noite, né, com a presença de vários políticos. E no sábado, ao me aproximar de uma jornalista, ela perguntou: você tem certeza que não vai haver desocupação? E aí eu já não tive mais certeza.
Diante daquilo, conversando com as lideranças lá, os advogados das lideranças do movimento, nós acertamos de eu passar no quartel, né, para levar a cópia da decisão do desembargador federal para o comandante da polícia. Eu passei no quartel e não tinha ninguém para receber, não tinha ninguém mais na área administrativa. Falou, volta na segunda-feira porque hoje ninguém... Não tem oficial do dia que eu pudesse entregar? Não, ele não está autorizado a receber, isso é diretamente para o comandante. O comandante só vai estar aqui na segunda-feira. Não aceitaram. Eu falei, bom, então deve estar... Apesar de eu ter visto alguns carros, né, de fora, dentro do pátio, fui embora. E aí às 5 horas da manhã eu acordo, meu bairro onde eu moro é rota dos helicópteros, né, e vários helicópteros passando e logo em seguida o telefone toca dizendo, começaram a desocupação. Eu não entendi nada, né? Botei minha roupa e fui direto lá para a desocupação, levando a cópia que eu tinha ido levar para o comandante. Procurei o comandante no local, falei com o comandante do batalhão local, o Major Paulo Henrique, consegui encontrar ele. E ele falou, o comandante está no helicóptero, ele não vai receber, só de oficial de justiça, o senhor não é oficial de justiça. Eu retornei à Justiça Federal, porque a Justiça Federal que tinha emanado a ordem, o desembargador tinha mandado comunicar imediatamente o comandante. Isso foi umas 6 e pouca da manhã, a desocupação já tinha começado, né? Já estava num clima de incêndio, vários incêndios em vários lugares, muito estresse, né? Muita correria, muito tumulto. Corri, não tinha o que fazer lá no local da desocupação, corri para a Justiça Federal, acionei um outro advogado também que já estava a caminho também, nos encontramos lá, despachamos com o juiz, pedimos auxílio da Polícia Federal para que ela pudesse escoltar o oficial de justiça. A Polícia Federal disse que não tinha efetivo para escoltar, né, até porque existia esse temor de ter um choque entre Polícia Federal e Polícia Militar. Porque existia essa ordem foi dada e eu não estou falando de nada que não esteja escrito, está escrito no ofício do CAPES, pro comandante. E quando cheguei lá já com a oficial de justiça teve que vir, uma oficial de justiça se prontificou a acompanhar, que não era do processo, ela se prontificou a acompanhar. Mas o juiz esperou a oficial que estava de plantão chegar, e aí ela chegou, já era 8 e pouco, 9 horas, foi quando nós fomos ao local, fomos recebidos a bala de borracha, né? Mesmo me identificando, a gente foi recebido a bala de borracha, muitas balas de borracha, ninguém conseguia se aproximar, mesmo com a credencial, mostrava minha carteira de defensor, ela carteira de oficial de justiça, né? E os tiros na nossa direção, os advogados não conseguiram, eram os alvos preferenciais, eram os advogados. Né, o advogado do movimento lá, ele tomou vários tiros de bala de borracha, né? Eu fui tirado por um oficial do serviço reservado da polícia, que me reconheceu, me retirou da linha de tiro, né, me protegeu, a minha oficial de justiça nos levou para trás da linha de tiro, a gente consegui falar com, aliás, um oficial totalmente despreparado, né, que estava lá comandando esse batalhão que estava atirando na gente. E ele falou, não autorizo, eu não precisava de autorização dele para ir no local da desocupação, né? E aí o comandante compreendeu, deixou, fui até o comandante para entregar a ordem, o oficial de justiça entregar a ordem foi tirada da mão da oficial de justiça pelo juiz Fernando Capês, né? Eu me dirigi a ela e falei que a ordem era para o comandante, que ela cumprisse o dever dela e tirasse a ordem, e ela fez isso, entregou na mão do comandante. O comandante, sob as ordens do juiz Fernando Capês, que ditou para ele o que ele deveria escrever no mandato, né, disse que não iria cumprir a ordem e assinou, né, dizendo que não ia cumprir porque existia uma ordem da Justiça Estadual que o juiz Fernando Capês estava ali para cumprir. Né. É uma tristeza, porque eu entendo que isso é um juízo de exceção, como está se fazendo agora em São Paulo novamente, criando juízos de exceção para julgar os casos relacionados à facção criminosa lá, né? Isso mostra a falência do Estado, na verdade, né? Você cria um juiz para julgar casos específicos, um grupo de juízes totalmente à margem da lei,
né? É muito perigoso isso para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, né? Na verdade, não se age nas causas, se vai se fazendo a pauta da ilegalidade, né? Foi muito bem organizado toda a polícia, junto com o governo, com os oficiais, com o judiciário, para fazer tudo que fosse possível para aquilo ser cumprido, não ter nada que... ia ser cumprido de qualquer jeito, não tenho dúvida. E assim, não há nenhum problema em ser cumprido. Eu acho que não há nenhum problema em ser cumprido. Eu apesar de todo o problema social, todo o aspecto social, a gente está muito, na Defensoria Pública, está muito acostumada com essas batalhas jurídicas e tal. O que nos desconsola é que a coisa poderia ser feita dentro da lei e não foi. Se usou a força. Ao se usar a força, o Estado usar a força através do Judiciário, através do Executivo, né, com seu braço militar, né, o recado que se deu é que quem tem a força é que manda, né, que não é necessário mais o Judiciário, não é necessário mais as leis. Então, assim, foi cumprido, os meios que foram solicitados pelo aparato que ia promover a desocupação não foram providenciados e a desocupação ocorreu da mesma forma. Não foi assegurado o acesso da defesa ao local para acompanhar a desocupação, né? Então surgem todas essas dúvidas, todas essas margens, deu margem para todos esses boatos. Se fosse uma coisa transparente, não haveria problema. Eu estou bastante acostumado a acompanhar as ocupações, entendeu? Eu procuro não me envolver emocionalmente, porque isso é muito ruim para o trabalho, né? Porque você não consegue ter discernimento. Então não estava envolvido emocionalmente, por mais que me afete, eu não estava envolvido emocionalmente, eu estava ali para fazer meu trabalho, né? E meu trabalho era que eles cumprissem a lei. E isso eu fui impedido militarmente, com armas. Eu fui impedido com armas de fazer meu trabalho. Ora, se eu sou impedido com armas de fazer meu trabalho, né, então meu trabalho não serve de nada. Né? Então, assim... Você ganhou da justiça para fazer uma coisa e... Exatamente. Não, e o mais surreal que aparece é que eu fui convidado, apesar de não precisar de convite, eu fui convidado pela juíza para acompanhar a desocupação. Apesar de não ter aceito a participação da Defensoria como litisconsorte, como assistente litisconsorcial dos réus, né, é um objeto de recurso meu também, ela me convidou oficialmente para que eu acompanhasse. Eu tinha uma determinação que eu acompanhasse a desocupação. Até para fiscalizar eventuais violações de direitos. Isso não foi cumprido. Isso foi solenemente ignorado, né? Ou foi dada uma contraordem. Eu sei que eu não tive acesso ao local para que eu pudesse fazer o devido controle. Eu tive acesso ao local somente na segunda-feira, próxima hora do almoço, depois de muita insistência, intervenção do secretário de segurança, e determinou o comandante para que eu pudesse ter local acesso. Tive acesso por alguns minutos, escoltado por vários policiais, dizendo onde eu podia e onde não podia ir. Isso, para mim, não adiantava nada. Pouco que eu vi, não gostei. Pouco que eu vi foram casos, assim, um cenário de guerra nuclear, onde a vida das pessoas paralisou ali. Vi casas onde tinham pessoas com café na mesa, tudo abandonado. Os oficiais não estavam etiquetando os móveis das pessoas, as casas estavam abertas, policiais sentados na varanda com o pé em cima dos móveis, um total desrespeito, né? Assim, deu para ver que não existia controle nenhum, as coisas das pessoas sendo jogadas dentro de um saco de qualquer jeito, assim, não tinha caminhões para transportar, aquilo não ia dar certo, como não deu, né? Como não deu. Então não tem como você rastrear onde está o móvel de ninguém, onde está os pertences das pessoas. Quer dizer, elas foram condenadas, julgadas e condenadas ali a perder tudo, né? A não desocupar a área, mas a perder tudo. Isso não foi objeto da decisão. Pelo contrário, existiu uma outra decisão numa ação movida pela prefeitura que a prefeitura perdeu, que era uma ação para demolir as casas. E essa ação eles perderam. E é bom que se diga, que isso não é muito divulgado, que o bairro do Pinheirinho, ele seguia todas as normas urbanísticas da cidade. Ele seguia a metragem, a taxa de ocupação, o arruamento, o ângulo das ruas, a largura das ruas, o afastamento. Então, assim, não se permitia construir em áreas de preservação permanente.
Então, assim, eles seguiram todos os... Para facilitar a regularização do bairro, eles seguiram todas essas normas urbanísticas. Então, não era um bairro impossível de ser regularizado. Muito pelo contrário, era um bairro mais fácil de ser regularizado. Foi um bairro, uma ocupação planejada, né? E isso é que mais dói, porque o gasto que o poder público teve para marcar posição, para derrotar eles politicamente, é muito maior do que a regularização. Uma coisa que você esqueceu de falar em relação ao INCA. Porque você falou da questão do trauma que não apanhou e tal, que ficou internado, agora acho que você não falou da parte quando ele da questão da exumação do corpo e tudo mais, como é o processo, acho que essa parte sim, do Ivo, né? Então, tem um inquérito civil que corre na Delegacia Seccional de São José, e tem um inquérito, um IPM, um inquérito policial militar, que corre no 46º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo. Dentro do inquérito policial militar, se pediu a exumação do corpo, né? Nós também formulamos esse pedido no inquérito civil, por motivos que nós não conhecemos, não foi providenciado, até o momento não foi providenciado, nem o translado do resultado do IPM para o inquérito civil. Mas dentro desse inquérito civil foi determinada a exumação do corpo, né? E isso foi realizado sob um forte tumulto, uma tentativa, né, dos policiais que acompanhavam de não permitir que a imprensa acompanhasse, Comissão de Direitos Humanos, Conselho de Defesa da Pessoa acompanhasse a exumação do corpo, né? O exame já foi feito já faz alguns meses, vários meses na verdade, né? E o resultado até agora não foi disponibilizado para a família, né? Então a gente já sabe que pela informação que a gente tem processual, o resultado sobre causa-morte já existe, mas falta ainda o exame toxicológico para saber se houve algum tipo de substância que determinou a morte do seu Ivo. Então a gente está aguardando também isso, porque isso vai ser mais um dos elementos a instruir nossa ação, tanto a coletiva quanto a ação individual em favor dos familiares, a de indenização dos familiares. Uma última perguntinha, essa eu acho que vai ser rápida para responder. Pode-se afirmar que a força de manobra que o Estado tem sobre as polícias militares é devida à indicação do comandante-geral ser uma indicação política? Sem dúvida, né? Na verdade, o comandante das forças estaduais é o governador, né? E o governador tem a responsabilidade sobre a atuação, a última palavra é dele, ele comanda, ele que determina. Inclusive, uma operação desse porte, ela não acontece sem autorização expressa do governador. Uma autorização de uma desocupação por norma operacional só acontece com ordem do governador e tem uma indicação política. Isso é normal, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é quando se atua à margem da lei, né? Ou quando se atua fora da cadeia de comando, né? Que atos como matar animais com tiros, né, espancar idosos, isso provavelmente não veio de uma ordem, uma cadeia de comando, né? Não acredito nisso. Mas o problema é que numa operação dessa se perde o controle. E tem que se admitir isso. Se você não fizer isso de acordo com normas bastante rígidas, você perde o controle. Tem policiais de vários batalhões, policiais que trabalharam sem identificação, não tem nem como identificar, tiraram a identificação, né? Tem filmagem, várias filmagens disso, né, de policiais trabalhando sem identificação, e que quando você trabalha sem identificação, quando a norma operacional exige que você trabalhe com identificação, é um indício que você está trabalhando fora da cadeia de comando. Você está fora da cadeia de comando, a responsabilidade é de quem está na cadeia de comando, porque deixou essas pessoas estarem lá fora da cadeia de comando. Estava sem nenhuma identificação. Então, esses abusos que podem parecer atos isolados, como que foi filmado, né, de uma pessoa sendo espancada lá gratuitamente, isso aconteceu em muitas ocasiões, né? Agora é preciso que tenha um comando eficaz para reprimir esse tipo de atividade, né? Então o problema é esse agir fora da lei. Quando o Estado, passando por cima das suas próprias normas operacionais, passando por cima da legislação,
faz a desocupação da forma que fez, ele está dando um recado para a tropa também, ó, pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Está aqui o judiciário para garantir, está aqui o governador para garantir, está aqui o secretário para garantir. Falou isso para a tropa e aí a responsabilidade é de quem? Porque não se cumpriram os requisitos mínimos ali, não existia estrutura mínima, se cerceou o direito de defesa, se impediu militarmente a defesa de acompanhar a desocupação, né? Se destruiu as casas de uma maneira autoritária, sumária, sem nenhuma chance de defesa, né? Então isso é fora da lei, isso é fora da... Isso acho que ninguém vai concordar com isso. Existe algum policial punido? Que eu saiba, não. Até agora, não. Pode fazer mais? Sim, nesse caso, qual foi o papel das redes sociais no caso específico dessa reintegração de posse? Qual foi a diferença dessa reintegração de posse em relação às outras? Assim, o impacto que as redes sociais causaram nesse fato específico que normalmente não há em outros. O impacto foi bastante positivo, né, no sentido de dar visibilidade, né, de colocar a opinião pública a par do que estava acontecendo, do que estava realmente acontecendo lá. Isso é muito importante, porque era um problema tido como local, que acabou ganhando dimensão quase que mundial, por conta da séria violação de direitos humanos que ocorreu ali. Que é inconcebível que você tire as pessoas para depois pensar o que vai fazer com elas, né? Você vai deslocar uma cidade, que a população que foi tirada de lá é maior que muitos dos municípios brasileiros, muitos municípios, né? É um percentual da população local alto, né? Você tirar de uma vez só, sem ter para onde colocar, sem ter onde realocar essas pessoas. Você tirar você deslocar o problema de lugar, mudar o problema de lugar. É simplesmente isso, e transferir um problema, que é um problema que, na verdade, as pessoas estão ali por um problema de falta de política habitacional, política para moradia, etc. É uma consequência de um problema social. Então você transfere aquele problema para as pessoas. Você tira um problema coletivo e transfere para 5.000 pessoas, né? Transferindo também todo o ônus disso, o trauma nas crianças, né? A violência física nas próprias pessoas que participaram da desocupação. Então, as redes sociais tiveram um papel muito importante de dar visibilidade a isso e de expor, né? De expor o problema. E isso ajudou muito, eu acho. Ajudou muito a que a barbaridade não fosse ainda maior, né? A barbaridade fosse ainda maior. É inconcebível que grupos das forças de segurança que lá ocuparam comemorem, né? Comemorem e hostilizem os moradores. Uma nota que a gente conseguiu tirar dos relatórios é que houve muita desmoralização dos pais na frente dos filhos. Os pais eram chamados de vagabundos, de vagabundas, e vários pelos policiais de forma deliberada, era uma forma de agir. Imagine você criança, seu pai sendo chamado de vagabundo na sua frente, tomando tapa na cara, né? Sua mãe sendo chamada de piranha, de vagabunda, de biscate, de quer que seja, na sua frente, você criança. O que isso não representa na sua formação, né? E isso não foi um ato isolado, isso foi um modo de agir. Um modo de agir. Esse tipo de reclamação foi uma constante no levantamento. E ao contrário do relatório da OAB, é um dado científico, as pessoas assinaram, né, elas confirmam isso em juízo, se for necessário. Então, assim, nós tivemos muito cuidado de não ser afoitos em fazer qualquer afirmação que a gente não pudesse comprovar. Então, esses dados desse relatório, a gente tem eles bem consolidados hoje, né? Eu fiquei impressionado com o secretário de Habitação do governo, quando ele falou que tem um monte de moradores que, inclusive, vieram agradecer pelo que a gente fez por eles, que agora estão vivendo muito melhor. Aí eu assim, cara, é muito sinistro. Sinceramente, não sei que morador fez isso.
Não, até pode ser que tenha acontecido uma melhora para quem conseguiu alugar e tal, né? Mas a forma como foi feita é totalmente desproporcional. Muitos deles, assim, uma coisa que é comum em 99% deles é a vontade de retornar para o local deles, entendeu? Isso eles têm, se eles mantêm. Tá bom? Então tá bom. Desculpa tomar teu tempo. Nada, que isso.